Bom dia, hoje domingo, dia 19 de janeiro de 2025, mais uma live dos estudos, ou do estudo do Novo Testamento. Estou aqui improvisando uma forma para poder conectar. O sinal de internet aqui onde estou em viagem, o sinal de internet não é bom, então pode ser que trave um pouco, principalmente aqui no Instagram. E vamos conversar hoje sobre o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Estamos encerrando o capítulo 7, encerrando a estrutura do Sermão do Monte, e vamos conversar hoje sobre a prudência. É a última parte do capítulo 7 aqui do Evangelho de Mateus. Então, mais uma vez, peço desculpas se porventura houver uma dificuldade de sinal, né? Estou em viagem com a família, estou em férias, e aqui o local não contribui muito, mas vamos seguir. Vamos conversar sobre o trecho final, né? Na estrutura exegética, o termo final desse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: todo aquele que ouve e pratica a minha palavra será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, correram os rios, veio a tempestade e a casa não caiu. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Vieram os ventos, correram os rios, veio a tempestade e a casa caiu. Esse é o ponto, esse é o conjunto dos ensinos ou do ensinamento que vai, por assim dizer, fechando a estrutura do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo que trata do Sermão do Monte. Então aqui nós vemos Jesus claramente encerrando a ideia do sermão, trazendo-nos a questão do conhecimento e da aplicabilidade desse conhecimento. Muitas pessoas, milhares de pessoas, talvez em número de bilhão de pessoas, têm o conhecimento das palavras do Cristo. Bilhão, na casa do bilhão, é o número das pessoas que conhecem a mensagem de Jesus, conhecem o Evangelho. Agora, Jesus chama uma atenção para um ponto que eu reputo como um ponto importante, que é ouvir, ou seja, tomar conhecimento e aplicar. Aqui o Cristo, ele trabalha esses dois elementos. Todo aquele que ouve e aplica as minhas palavras, será comparado a um homem sensato. Ouvir e aplicar. O aplicar talvez seja o ponto chave para nós entendermos isso. Conhecimento aumenta, sem dúvida, a capacidade de agir, de fazer. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, conhecimento vazio, ou melhor dizendo, conhecimento não aplicado, é como água parada. Ela estraga. Conhecimento é para ser partilhado, mas não necessariamente no sentido de verbalizá-lo, passá-lo para os outros em forma teórica, mas o conhecimento transmitido aos outros de forma prática. É isso que é importante. Esse conhecimento de forma prática, na atitude. É como se nós disséssemos conhecimento e consciência. Ter conhecimento é saber sobre. Ter consciência é a sabedoria de introjetar o conhecimento e aplicá-lo.
Um exemplo que nos deixa mais fácil esse entendimento. Um médico, pneumatologista, sabe os males, por exemplo, sabe os males do cigarro e, no entanto, fuma. Esse pneumatologista tem o conhecimento sobre os males do fumo, mas não tem a consciência para aplicar esses conhecimentos em si mesmo. Isso é a diferença entre conhecimento e consciência. Um exemplo mais simples, até ouvi recentemente num canal do YouTube, melhor dizendo, do TikTok, uma pessoa dizendo assim, conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria e consciência é não colocar o tomate numa salada de frutas. É interessante isso. Conhecimento, ele é o mundo teórico, mas o mundo teórico precisa ir para o mundo prático. Eu falo muito isso em relação, por exemplo, à área educacional, à área da pesquisa. Há mais de 40 anos, aposentei há pouco na docência, há 40 anos eu atuei na educação. Há mais de 30 anos eu trabalho com pesquisa, no mestrado, no doutorado, mas eu sempre chamo a atenção para que as pesquisas não fiquem no mundo acadêmico. Porque eu vejo trabalhos belíssimos, projetos de pesquisa, mas não tem aplicabilidade prática. É aplicabilidade puramente no mundo teórico das academias, para poder ter trabalhos publicados. Produção científica é o termo que o pessoal gosta muito de usar. E eu entendo como produção científica aquilo que pode ser aplicado. Então eu vejo pesquisas, principalmente para dissertação de mestrado, algumas teses também, elas ficarão nas prateleiras das bibliotecas ou virtual, né, também ficarão. E esse ponto é importante, porque não pode ficar somente no mundo da virtualidade. Não pode ficar somente nas prateleiras. Essas pesquisas precisam ir para o mundo prático, para o mundo da matéria, que eu quero dizer, do dia a dia. Então aqui o Cristo está dizendo que aquele que ouve pode ser de gabinete. Aquele que ouve pode ser o que está lá no púlpito, mas aquele que pratica é o que está na rua, no dia a dia. Adianta saber da caridade e não praticá-la? Adianta saber do amor e não vivenciá-lo na sua forma abrangente, na sua forma mais ampla possível? É importante isso. No domingo passado, nós conversamos sobre a ideia do nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse ponto precisa ser trabalhado. Lá ele diz que é preciso praticar a palavra do meu Pai, dizia ele, né? E a palavra do meu Pai, dizia ele, Jesus, era amar uns aos outros. Agora, adianta eu poder discorrer sobre o amor, saber de cor os itens do capítulo 13 da carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, que é um tratado sobre o amor? Adianta eu decorar ali e dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, e aí seria, se eu não pratico isso? Se na demonstração prática não acontece, se a demonstração prática não acontece? São esses os elementos fundamentais para esse encerramento do Sermão do Monte, para essa questão de saber e aplicar. Conhecer, ter conhecimento e não aplicar, qual a utilidade? Ou ter conhecimento somente para o mundo teórico, que utilidade? Discursos, palestras, são importantes para aprendermos e para aplicarmos.
Eu pondero muito isso. Ouvir e praticar. Jesus chamou atenção para isso quando ele conversava com as pessoas e falava dos fariseus, dos doutores da lei. Ele disse assim: ouvi, veja que interessante, ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Essa é a fala do Cristo. Ouvindo os doutores da lei pregando, ele disse: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Venha ao encontro do que está dizendo aqui o Cristo nesse encerramento do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, correram os rios, veio a tempestade e a casa não caiu. Então, o elemento que nos sustenta não é somente o conhecimento. O elemento que nos sustenta é o conhecimento aplicado. É o conhecimento vivenciado. É o conhecimento exemplificado. Esse é o ponto. Todo aquele que se propõe a levar algo para alguém precisa primeiro cultivar esse algo em si mesmo. Dê uma licencinha. Por que isso? Não se dá o que não se tem. Não se dá o que não se tem. Se olharmos o Sermão do Monte, lá no capítulo 6, desculpe, as bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que nós já estudamos, nós veremos que elas são, já disse várias vezes, um encadeamento de virtudes, como degraus que precisamos subir para que eu possa ascender o próximo degrau, tendo já ascendido o anterior, ou seja, não há como ir para o segundo degrau se não passar pelo primeiro. Não há como ir para o terceiro se não passar pelo segundo. E assim até o sétimo degrau, a sétima bem-aventurança, que é a última de virtude. Porque tem mais duas, porque são 9 bem-aventuranças, que retratam as perseguições. Mas se nós observarmos, nós veremos o seguinte: na bem-aventurança terceira, bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós teremos o elemento angariador da virtude para atingirmos o sétimo degrau, que é bem-aventurados os pacificadores. Por isso, bem-aventurados os pacíficos é a terceira bem-aventurança. Como que primeiro preciso ascender a essa terceira bem-aventurança para depois ir à sétima bem-aventurança. E nesse sentido, então, a sétima bem-aventurança diz-nos o quê? Bem-aventurados os pacificadores. Vejamos a terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansos e pacíficos. Sétima bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores. Ser pacífico e ser pacificador são coisas diferentes. Ser pacífico é comungar da paz, é ter a paz, é não devolver o mal. Ser pacificador é promover o bem. Ser pacífico guarda a paz. Ser pacificador promove o bem. Ou seja, para eu promover o bem, para eu ser pacificador, primeiro eu preciso ser pacífico. Se eu não tenho a temperança, como demonstrar lá fora o equilíbrio? Então é preciso angariar a virtude, ou seja, o conhecimento, me permita a expressão, digeri-lo e transformar em atitude, transformar em
ação. Transformar em exemplificação. Por isso eu sempre digo, ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Ou, em outras palavras, só se pode dar aquilo que se tem. Então, nessa ideia da prática, que é o que Jesus nos concita a fazer, nesse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, é preciso que nós angariemos esse conhecimento para aplicá-lo. Não há como aplicar aquilo que não se conhece, mas não se deve conhecer sem aplicá-lo. Então aqui Jesus está chamando-nos a atenção para esse aspecto. O aspecto do conhecer, o aspecto do fazer. Conhecer, fazer. Conhecer, fazer. Todo aquele que pratica, veja, todo aquele que ouve e pratica a minha mensagem. Sara, né, aqui lá de Zurique, a grande amiga, tive o prazer de estar com ela e toda a turma lá do centro, em Zurique, numa rápida passagem, e estamos organizando, viu, Sara? O seu convite está aqui na pauta para eu poder ver aqui na agenda para estar com vocês aí o ano que vem, né? Aí no encontro. Muito obrigado pelo seu cumprimento aqui, Sara. Voltando então, é importante nós termos isso em mente, que a mensagem do Cristo, as palavras do Cristo, elas não são para serem decoradas, elas são para serem absorvidas, sentidas, meditadas e, como consequência, aplicadas. O aplicar o conhecimento do Cristo, trazido pelo Cristo, é a missão, é a função, é o objetivo, é o propósito de qualquer pessoa que toma conhecimento da mensagem. São palavras encantadoras no aspecto, digamos, bom dessa palavra. São palavras que nos soerguem, são palavras que nos direcionam, palavras que o apóstolo Pedro foi chamá-las de palavras de vida eterna. É interessante essa passagem. Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele teria que ir ao mundo espiritual. Dizia, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar, pois se eu não for, o Consolador não virá. E diz Pedro para Jesus, Senhor, se tu fores, vejam essa pergunta de Pedro, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Por que palavras de vida eterna? Porque nos descortinam o sentido real da vida e também porque são ensinos atemporais. Eles não são destinados a um tempo, lugar e espaço. São atemporais. E sendo atemporais, em quaisquer momentos da nossa existência, nós podemos ter acessos, ou melhor, podemos aplicá-los. Por isso são palavras de vida eterna. Palavras que libertam-nos no aspecto de uma obnubilação da consciência. Liberta-nos para entender a dinâmica da vida, para vivermos melhor até mesmo. São palavras não cabalísticas. As palavras de Jesus não são cabalísticas, não são carregadas de mistérios. Não. As palavras dele são simples, objetivas, diretas, instrutivas, educativas, que promovem, se as praticarmos, o nosso crescimento. É isso que está aqui. É isso que vem fechando o Sermão do Monte. Um dos mais belos sermões, ou se não, o mais belo sermão que nós tivemos aqui na Terra.
vai encerrando dizendo isso. Ele ensina várias coisas no Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, falando da solicitude pela vida, falando dos juízos temerários, falando da orientação direta aos discípulos. E ele vai encerrando, dizendo que tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falava ali no Sermão do Monte, era para aplicação. E aí ele vai na sequência dizendo, e todo aquele que ouve e não pratica, todo aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Não tem insensatez, não tem bom senso. A um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, correram os rios, veio a chuva, ou veio a tempestade, e a casa caiu, desculpa. Então veja, a sensatez e a insensatez, e o elemento comunicador é a prática do ensino, é a prática da palavra. Bom dia, Jaime, grande amigo, escritor de mão cheia, educador de mão cheia, Jaime Ribeiro, né? Muito interessante, tem uma vasta literatura, vale a pena conhecer. Entra lá no Instagram dele, né, Jaime Ribeiro, e vocês verão o material sobre educação, e material raro, porque raras são as pessoas que realmente se ocupam da educação, e Jaime é uma dessas pessoas, ocupa-se muito do aspecto educacional. Então fica aqui o convite para que acessem essa página do Instagram do Jaime Ribeiro, @Jaime Ribeiro, e para vocês verem o quão profunda é a mensagem que ele traz, ou sobre o aspecto educacional. E bem dentro desse sentido que nós falamos aqui mais cedo, da aplicabilidade do conhecimento, da aplicabilidade do processo. Eu dizia mais cedo, Jaime, que nós precisamos fazer com que o mundo da cátedra, o mundo acadêmico, comece a caminhar pelas ruas, que não fique circunscrito aos auditórios e às salas de aula, em que o conhecimento que é passado, na maioria de vezes, é para ficar na estante. E aquele conhecimento para vivenciar, para viver na rua, para viver no dia a dia, viver no trabalho, viver na família, nem sempre vem. Eu falava mais cedo, Jaime, das questões das pesquisas acadêmicas, pesquisas da academia, pesquisas que de aplicabilidade prática poucas nós temos. A maioria é pesquisa para poder apresentar a tese, apresentar a dissertação, apresentar o trabalho de conclusão de curso, a monografia, mas não para aplicabilidade prática. E eu dizia que todo o discurso de Jesus, toda a pesquisa desenvolvida por Jesus era de aplicabilidade prática. Tanto era que continuamos falando dela até hoje. E é o que ele nos chamou a atenção nessa passagem. Prática. Prática daquilo que se conhece, ou que se diz conhecer. Porque conhecer e não fazer, melhor seria não conhecer. Mas se conhecemos, por que não fazemos? Por que não fazemos? E uma outra parte interessantíssima, que é o último versículo, aliás, os dois últimos versículos desse capítulo 7, é a percepção do evangelista. É Mateus percebendo como as pessoas receberam aquele Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um espetáculo de profundidade, clareza, objetividade, mas a forma que Mateus encerra o capítulo 7, em que ele percebe a reação das pessoas, é que me chama muita atenção. Lá no final ele escreve assim: e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele falava com autoridade, diferentemente dos fariseus. Vejamos esse último versículo, esses dois últimos versículos, que encerra o Sermão do Monte, que encerra o capítulo 7 de Mateus. Mateus observando as pessoas, Jesus falando, quer dizer, o escritor escreveu
aquilo que foi observado nas pessoas. E o que foi observado nas pessoas? As pessoas estavam ali paradas, admiradas com aquele discurso. Admiradas, quase que catatônicas, paradas. Tamanha a profundidade, beleza e simplicidade daquele sermão. E essa observação ele não deixou de colocar para fechar o evangelho. É uma observação do escritor. E todos se admiraram, ou se admiravam da sua doutrina. E todos, vejam, todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava com autoridade, diferentemente dos fariseus. E onde está então, ou estava essa autoridade no discurso de Jesus que diferenciava-o dos discursos dos fariseus? Estava na prática, na exemplificação. Um benfeitor espiritual, ele disse certa vez, a verdadeira autoridade, a autoridade legítima é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Aí estava a autoridade de Jesus, diferentemente dos fariseus, conforme foi colocado. Diferentemente dos fariseus. Porque os fariseus falavam, mas não agiam, não praticavam. Exigiam a conduta do outro, mas não aplicavam essas mesmas exigências nas suas próprias condutas. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Então pensemos, a autoridade não está no título, a autoridade não está no cargo. Título, Jesus era chamado por Rabi, Rabone, como outros também eram chamados por Rabi e Rabone. Mas a diferença entre eles, Jesus e os demais, é que Jesus tinha o título de fato, pela prática do conhecimento que ele transmitia, pela prática, e não pelo discurso. Então hoje eu vejo, me perdoe, desculpe, mas abro mais parênteses, eu vejo pessoas se valendo da autoridade, ou criando uma autoridade para dela se valer, com o currículo. A autoridade não está no currículo, a autoridade está no comportamento. A autoridade, repito, não está no currículo, a autoridade está no comportamento. A autoridade não está no cargo, está no comportamento. E quantas pessoas hoje vejo, palestrantes, no meio espírita, que antes de começar a palestra, lê o currículo. E o currículo é só o currículo acadêmico, o currículo profissional. Que interessa? Não interessa o currículo acadêmico e profissional, interessa o que vai ser falado. A autoridade não está no currículo, a autoridade está na prática, na aplicabilidade, no comportamento. Então não nos interessa essa pessoa que sobe ao púlpito, ou à tribuna, se assim quiserem, ou ao palco, ou que vira evidência, não interessa que profissão ele exerce. Porque o que vai ser trabalhado ali, é o que vai ser olhado, é o que se fala. Não o currículo que traz. Já me coloca, incomoda muito. A mim também, já normalmente quando me pedem o currículo, eu só mando assim, o meu nome e a casa espírita a qual para a qual, né, eu me ofereço para trabalhar, ou na qual eu me ofereço para trabalhar. Basicamente é esse, meu nome e a casa espírita a qual eu pertenço, por assim dizer. Porque o título que eu trouxer não é para a apresentação. O título que eu trouxer, pelo menos, seria para que eu pudesse aplicar aquilo que eu conheci pelo título que eu envergo. Mas, na verdade, não é isso que acontece.
Eu, certa vez, não estou brincando, foram mais de 5 minutos lendo o currículo do palestrante. Mais de 5 minutos. O currículo, volto a dizer, acadêmico, o currículo profissional. Se tivesse lido pelo menos o currículo da prática do bem, né, como a gente tem vários, cujo currículo profissional é desse tamanhozinho, cujo currículo acadêmico é desse tamanhozinho, e o currículo da prática do bem é enorme, incomensurável. Mas não, estava lendo os títulos acadêmicos. Formado nisso, pós-graduado, pós, e aí ia. E o conteúdo que foi passado, me desculpe, mas pífio. Um conteúdo fraco para tamanho currículo. Para tamanho currículo. Espera-se que a pessoa que vá a uma palestra saia com mais elementos para a prática do que com os que ela entrou. É importante isso. Para os que falamos, para os que nos colocamos como expositores, a preocupação maior é se as pessoas que ali estão sairão com mais ferramentas para a prática diária. Ferramentas. O palestrante, expositor, ele traz um conteúdo, mas é preciso também trazer as ferramentas. Falar sempre da aplicabilidade. Da aplicabilidade. A doutora Marlene colocou ali pavões. Né? Então, o que nós vemos ali, quando Mateus encerra o capítulo 7, o Sermão do Monte, é essa percepção. E isso é importante nós entendermos, nós percebermos. Percebemos a percepção do evangelista. Narrou todo o sermão, mas não deixou de narrar a percepção das pessoas. E todos se admiravam com a sua doutrina, porquanto ele ensinava com autoridade, diferentemente dos fariseus. Diferentemente. Olha aqui, advérbio perfeito. Diferentemente dos fariseus. E aí nos perguntamos, o que nós estamos fazendo de diferentes? Como nós já vimos aqui no estudo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, quando Jesus pergunta, se amardes somente os que vos amam, o que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos? Se saudardes somente os que vos saúdam, o que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos? Então é importante esse aspecto do fechamento, do encerramento do Evangelho de Mateus, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, diferentemente dos fariseus. Aí nós entendemos por que o Sermão do Monte é o sermão, no singular, é o sermão. Profundo, não extenso, profundo, objetivo, sem rebuscamentos, de total aplicabilidade e simples no entendimento, para o entendimento. Por isso é o sermão. Muitos atribuem, eu não li isso diretamente nos escritos de Gandhi, mas atribuem a ele uma fala que ele teria dito que se queimássemos, se perdêssemos todos os escritos dos evangelhos e salvássemos o Sermão do Monte, o cristianismo estaria salvo. Porque ali está todo o conteúdo. Todo o conteúdo. E aí observemos, o Sermão do Monte, todo ele, das bem-aventuranças a essa exclamação de Mateus, todo ele é de aplicabilidade prática. Todo ele é de aplicabilidade prática. Não há como dizer que ele é teórico. Não há como, só teórico. Não há como dizer que ele é inaplicável, pelo contrário, plenamente aplicável.
vou usar uma expressão bem mineira, de cabo a rabo, de ponta a ponta. É importante isso. E tudo que nós falarmos sobre a mensagem do Cristo, tudo, precisa ser de aplicabilidade prática. Então eu sugiro que leiam novamente. Nós estudamos aqui toda a estrutura, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Estudemos. Leiam novamente capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mas leiam meditando em cada conjunto das falas. Cada bem-aventurança, debruce sobre ela. Debruce sobre ela e beba dessa fonte. Cada bem-aventurança. Meditemos em cada uma delas. Meditemos no que é pobres pelo Espírito. Meditemos no que é os que choram. Meditemos no que é mansos e pacíficos. Meditemos no que é sede e fome de justiça. Meditemos naquilo que é misericórdia. Meditemos naquilo que é pureza de coração. Meditemos naquilo que é pacificador. E nas duas bem-aventuranças de perseguição, para entendermos o nível que precisa ter para ser perseguido. A Glaucia aqui pergunta, todo domingo há estudo nesse horário? Tento, Glaucia, todo domingo eu tento. Eu tento fazer em todo domingo, em todos os domingos, às 9 da manhã. Tento. Hoje quase não consegui. Eu estou em viagem, num local que a internet não é muito boa. Eu fico vendo aqui os risquinhos do Wi-Fi, está só num risquinho e torcendo para não travar, para dar certo. Mas fiz aqui um improviso, pus aqui, eu estou aqui com as duas câmeras em cima de uma geladeirinha aqui, de um frigobar, apoiado para ver se dá, porque estou muito improvisado aqui, mas fiz assim para que não perdesse o domingo, para que não perdesse essa continuidade do estudo, não encerrasse o estudo, né, nesse domingo agora. Né? Então a gente vai se ajeitando. E tem uma outra fala interessante aqui da Sandra Cristina, ela disse: busquemos cada um de nós viver os ensinamentos de Jesus. Disse Jesus: segue-me tu. É interessante essa frase, viu, Sandra? Porque ela tem uma partezinha antes, né? Jesus diz assim: que te importa os outros? Segue-me tu. Olha que interessante isso. Que te importa os outros? Segue-me tu. Para nos chamar a atenção do efeito manada. Desse efeito manada, desse efeito do vai com os outros fazem, a gente também faz. E aqui cabe bem uma aplicação de um ditado, que diz assim: o certo é sempre certo, mesmo que ninguém o faça. O errado será sempre errado, mesmo que todos façam. Essa frase para mim é muito importante. O certo será sempre certo, mesmo que ninguém o faça. O errado será sempre errado, mesmo que ninguém o faça. Desculpa, mesmo que todos o façam. Todos façam. Então, o que é certo, errado é errado. Certo é certo, mesmo que ninguém faça. Errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E aí vem essa frase de Jesus que eu acho interessante. Que te importa aos outros? Segue-me tu. Essa frase de Jesus, ela foi muito adaptada pelas mães e feito uma paráfrase, as mães fizeram. Jesus dizia: que te importa os outros, segue-me tu. As mães dizem: você não é todo mundo. Como a gente diz: mas todo mundo faz. Ela fala: você não é todo mundo. Mas todo mundo vai. Ela fala: você não é todo mundo. Essa fala das mães, você não é todo mundo, está muito bem fundamentada na frase de Jesus: que te importa os outros, segue-me tu. Eu acho que as mães fizeram um curso antes de chegarem à Terra, fizeram um curso. Aliás, minha esposa fala isso. A Leia fala assim: Pedro, pai é aquele espírito que antes de encarnar não passou na prova para ser mãe. Ou seja, aquele que não passa na prova para ser mãe vem como pai. Prêmio de consolação. Mas é esse o aspecto. Eu acho muito interessante, a Márcia diz: as mães sabem da coisa, pior que sabem mesmo. Aliás, melhor é que sabem mesmo. Pior somos nós, que depois é que percebemos isso. Então, quando eu ouvia da minha mãe: você não é todo mundo, vai, mãe, mas deixa eu ir nesse local. Não, você não vai.
Mas todo mundo vai, você não é todo mundo. E aí, eu creio que as mães se basearam nessa fala de Jesus. Que te importa os outros? Segue-me tu. Ou seja, ninguém está me seguindo, segue-me você. Que te importa os outros? Então, esse encerramento do sermão de Mateus foi muito importante. O Jaime, eu fui reprovado na prova de mãe. Pois é, todos nós, Jaime. A Leia fala isso, quem não passa na prova para vir mãe, vem como pai. Né? Então somos nós, né? Nós somos mães que pegamos dependência. Estamos cumprindo dependência. Mas é esse o aspecto, né? da beleza, da individualidade que nós somos. Cada um constrói sua vida. Aliás, é isso que disseram, né? Eu sempre gosto de citá-los, dois filósofos modernos, filósofos contemporâneos, o senhor Almir Sater e o senhor Renato Teixeira, professores Almir Sater e Renato Teixeira, que escreveram um tratado existencial. Quem gosta de filosofia, se ler, se meditar nessa frase desse tratado existencial escrito por Almir Sater e Renato Teixeira, chamado Tocando em Frente, saberá muito bem lidar com o existencialismo sartriano. Eu sempre digo que se Almir Sater e Renato Teixeira tivesse escrito isso lá na época de Sartre, lá no início do século XX, nós teríamos um existencialismo diferente. Porque esse Tocando em Frente é um tratado filosófico. Não é uma música sertaneja, é um tratado filosófico. E, vindo na forma sertaneja, mostra o quanto que um tratado filosófico é simples. E lá nesse tratado eles dizem sobre a individualidade, eles dizem, cada um de nós compõe a sua própria história. Voltando, você não é todo mundo. Cada um de nós constrói a sua própria história. E eles acrescentam ainda, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. O dom de ser capaz de ser feliz. A Patrícia aqui diz, eu já ouvi dizer que foi psicografado essa fala. Não é que foi psicografado, Patrícia. Essa é uma entrevista muito bem dada por Almir Sater. Ele deu essa entrevista no programa Viola, Minha Viola, da Inesita Barroso. E lá ele diz como a letra foi composta. E ela foi composta em poucos minutos. Ele narra que estava em casa do Renato Teixeira, Almir Sater, e ali ele viu um violão que estava colocado na sala, e eles foram jantar na casa de Renato Teixeira, e ali ele viu o violão e chamou a atenção dele, ele pegou o violão e foi dedilhar. E dedilhou ali um acorde e disse, né, ando devagar porque já tive pressa. E aí Renato completa de lá, né, e leva esse sorriso porque eu já chorei demais, e diz ele que em pouquíssimos minutos, um e o outro falando, essa letra foi composta. Aí ele diz, Almir Sater, aí ele diz assim para Inesita Barroso, olha, eu desconfio que isso foi psicografado. Lógico, não foi psicografado no sentido estrito da palavra psicografia. Ele quis dizer, olha, isso aqui não veio de nós dois, não, isso aqui veio de cima, isso foi inspirado. Né? Então, no programa da Inesita, ele disse isso. Né? Isso para mim foi até psicografado, acho que foi até psicografado. Mas não foi psicografado no sentido que se dá essa expressão. Teve assim, por isso é um tratado existencial. Belíssimo. E vem bem ao encontro do que nós estamos dizendo. Dessa individualidade que somos e da importância de valorizarmos a individualidade sem transformá-la em individualismo. É muito tênue, é muito fina a linha divisória entre individualidade e individualismo. Precisamos respeitar a individualidade. Precisamos construir nossa individualidade. Mas não podemos ser individualistas. Egoísmos. Egoísmos das pessoas não cabe. Resguardar a minha individualidade, mas não transformá-la em individualismo. Então encerramos
esse estudo do Sermão do Monte. Continuaremos estudando o Novo Testamento aos domingos, 9 da manhã. Continuaremos estudando o Novo Testamento. No próximo domingo, eu não conseguirei fazer a live às 9 da manhã, porque eu estarei, no próximo domingo, no Congresso Espírita de Uberlândia, no céu. E a palestra que eu farei será justamente nesse horário, por volta das 9 horas. Então, eu não conseguirei fazer a live no domingo, às 9 da manhã, o próximo estudo. Fica o convite para quem quiser assistir lá a fala no Congresso Espírita de Uberlândia. Aliás, assistir o Congresso Espírita começa na sexta-feira à noite, próxima sexta, termina no domingo. Várias pessoas, vários temas, vários assuntos. Então, acho interessante, fica o convite. Então, justifico aqui que no próximo domingo não farei. Na quarta, sigo, né, com nossas respostas, né, a perguntas que me chegam. Na próxima quarta estarei nesse mesmo lugar que eu estou aqui, então torço para que o sinal também funcione e dê certo para eu falar. Então, no mais, muito obrigado, né? Também fiquei feliz em poder estar no céu dessa vez. No ano passado eu estava agendado para estar lá no céu, Congresso Espírita de Uberlândia, e por uma questão de saúde eu não consegui participar e acabei ficando em falta, né? Pois ficou meu nome na programação e eu não consegui ir, foi de última hora, um problema de saúde. Aí nessa, eu já me ajeitei lá com o Rubens, né? Já saí de viagem com a família, em férias, por poucos dias, mas já daqui eu já vou direto para Uberlândia, né? Já chego lá para o Congresso. Então, devo chegar em Uberlândia já na sexta-noite. E para mim sempre é uma alegria participar desses eventos, né? São eventos sérios, desses eventos, para poder conversar, trocar ideia com as pessoas, estar junto com as pessoas. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês, né? Deus lhes pague pelo carinho, pela paciência em seguir esses estudos. No outro domingo, próximo estarei nos Congresso Espírita de Uberlândia, já no outro seguimos e estamos estudando o Novo Testamento. E não é sequencial, vou pegando tópicos do Novo Testamento e vamos conversando. Muito obrigado, uma excelente semana para vocês, uma excelente semana de trabalho profissional, de vida social, de vida familiar, de descanso, se for o caso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada família de vocês e que nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima quarta e no outro dia de estudo. Fiquem com Deus e até mais tarde, até mais para frente.